Vamos aí para a palavra do Senhor. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Então vamos aí ouvirmos. Eu estou usando o texto de Atos, Lucas, capítulo 20, né? Atos 20, escrito por Lucas. É o desígnio de Deus. Qual é a parte? A nona? Décima parte. Atos 20, 2 versículos. O 20 e o 27. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e devo-la ensinar publicamente e também de casa em casa. 27. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Vamos orar, vamos falar com o papai. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos reunimos aqui para celebrar ao Deus vivo. Cantamos, aplaudimos, semeamos, te pedimos a tua intervenção do cumprimento da sua palavra no que tange a cura. E agora, este momento sublime, que é o momento que eu considero ser de maior importância, porque é através deste momento que nós vamos tomar rumos para a nossa vida, porque o Senhor vai nos falar, Estamos aqui prontos, todos, para ouvir o Senhor nos falar. Através da sua fala, é que nós vamos tomar decisões, vamos nos posicionarmos diante do dia que virá. Meu Deus, usa minha boca, usa as palavras que são tuas. Coloca algo diferente na minha voz. Coloca, Senhor, algo do teu espírito nas palavras, que ela se torne aquilo para qual o Senhor já ordenou: vida. Eu oro para que os teus ouvidos, os meus ouvidos, os nossos ouvidos possam receber esta informação e aplicarmos em nossas vidas. Deus, pode falar, estamos prontos para te ouvir. E a igreja que está pronta para ouvir papai falar, diz amém. E dá-lhe um aplauso a papai, bem forte. Papai merece. Obrigado, meu irmão, amigo, cooperador. Obrigado a todos os santos que cooperam neste reino, né? Você não sabe que aqui é um reino. Nós estamos no reino. A Bíblia diz que o Senhor nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O reino de Deus é a igreja dele.
Não é o reino lá no céu, você não está lá no paraíso, você ainda está aqui, mas você é a igreja do Senhor. Nós somos os membros que juntos formamos esse corpo maravilhoso que é o corpo de Cristo. Então eu volto pela 10ª vez a este lugar aqui que foi consagrado há 15 anos atrás, a ser um lugar onde a palavra não iria parar de correr. E eu tenho lutado nesses 16 para 17 anos, que já vamos fazer esse ano, para que essa palavra continue a correr e a salvar vidas. Desígnios. Não é desígnios, é desígnio. Quando se trata de desígnio, está se tratando de plano, que ele, na outra tradução, esse capítulo e esse versículo, ele fala sobre o plano, né? Olha lá. Pois não deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Pois não deixei de lhes anunciar todo o plano, que é o mesmo que desígnio. Eu tenho dito no decorrer dessas palestras, né, dessas ministrações, sobre o desígnio de Deus, que ele tem um começo, ele tem um meio e ele tem um fim. Deus não começa uma obra e coloca a obra na mão do homem para ele terminar. Diz o apóstolo Paulo, acho que é em Filipenses 1,6, põe lá, irmão. Pois eu estou certo de que Deus começou, essa não é Almeida não, tá? Pois estou certo que Deus que começou este bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus, tá vendo? Isso aqui é outra tradução, mas é boa, mas põe lá na Almeida, minha querida. Estou plenamente certo de que aquele Jesus, Deus, que começou, Deus, boa obra, Deus, em vós, na igreja, há de completá-la. Então diz que Deus não faz planos A, plano B, plano C, plano D, plano F, ou seja, um plano não deu certo, Deus parte para o outro plano. Deus tem um plano, e nesse plano, que parece ser vários planos, que é um só, está ligado à nossa pré-existência com Deus, está ligado por nós termos existido antes de termos o corpo, e Deus, por sua graça e por sua bondade, por seu poder, quis que nós éramos um espírito perfeito, anjos, a Bíblia diz que nós éramos anjos, lá no paraíso, e Deus quis dar a esses anjos, a esses espíritos, porque anjos são espíritos. Paulo chega a falar em Hebreus, que diz, não são porventura todos eles espíritos ministradores? Então, nós éramos espíritos, e Deus, no seu plano original, quando criou o nosso espírito, Ele decidiu, diga, Deus decidiu, nos dar um corpo e nos colocarmos aqui nesta terra. Mas tudo isto está incluído no plano de Deus, ou seja, aquele que Ele conheceu de antemão, está lá em Romanos 8, 29, 8, 30, né? Aquele que Ele conheceu, 8, 29, aquele que Ele conheceu de antemão, também os predestinou, aquele que Ele predestinou, Ele chamou, e o que chamou, justificou, e ao que justificou, glorificou. Assim, aquele que Ele conheceu de antemão, Ele predestinou, Ele chamou, Ele justificou, e Ele glorificou. Esse é o plano de Deus. Por que esse é o plano de Deus?
o plano de Deus é as duas sementes. Não. Esse é o plano de Deus. Você sabendo o plano que Deus tem para você, o próprio profeta, acho que é Jeremias, que ele disse: eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito, o pensamento que eu tenho a vosso respeito, planos bons. Ele diz: eu tenho planos bons para você, eu tenho um plano bom para você. Então, na mente de Deus, Ele não nos vê perdido, porque nós lemos lá em Isaías 53:6, que diz que nós estávamos como ovelhas desgarradas, cada um seguia pelo caminho ali. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Nós éramos o quê? O que nós éramos? Ovelhas. O apóstolo Pedro, ele disse lá em 1 de Pedro 2:25, põe lá, minha querida abençoada: porque estáveis, como desgarrados, como? Aonde Pedro soube disso? No livro do profeta Isaías. Ele disse: pois estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e o bispo do nosso corpo. Da onde? Da nossa mente, da nossa alma. Então, abençoados, esse é o plano de Deus, esse é o plano original. Quando alguém que é a igreja de Cristo, ou membro que forma o corpo de Cristo, quando ele conhece esse plano, para mim, isto me dá um status de descanso, porque eu sei que Deus começou, Ele não vai me deixar no meio do caminho. Diga: Deus começou, Ele vai até o fim, Ele não me abandona, nunca vai me abandonar. Olha só o que Paulo disse em 2 Timóteo 4, 2 Timóteo 4, 16 ao 18, olha o que ele diz: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, o que aconteceu com Paulo? Todos me abandonaram. Mas quem colocou o apóstolo, olha para cá, quem colocou o apóstolo Paulo, tirou o apóstolo Paulo, o Espírito perfeito, deu um corpo para ele, foi Deus. Foi Deus quem colocou Paulo. Então ele diz: todos me abandonaram. Ele falou: ninguém ficou do meu lado. Que isto, ele ainda ora pela igreja que abandonou ele, pelos irmãos que abandonaram ele, que isto não lhes seja posto em conta. Fala: Deus, não põe isso na conta deles, porque eles fizeram isso comigo. Mas o Senhor fez o quê? Olha a segurança. Você está seguro com Deus? O diabo te pega, hein? Você vai sair daqui, o demônio vai atrás de você, ele vai tomar você, ele vai entrar em você, ele vai possuir você, ele vai tirar seu emprego. Você já ouviu muito isto? Quem já ouviu isto de pastores? E você saía do lugar aterrorizado. Hoje você está tranquilo, porque você sabe que quem está te assistindo. Por que ele está te assistindo? Porque no plano original de Deus, que ele só tem um, o homem que faz um monte de coisa, né? Para tentar falar, o plano de Deus é assim, assado, é cozido. O plano de Deus é esse: Ele conheceu, Ele predestinou, Ele chama, justifica e glorifica. Ele conheceu, Ele predestinou, Ele chamou, Ele justificou e Ele glorificou. Aonde está nessa jornada do conhecer, do predestinar, do chamar, justificar e glorificar? Aonde você encontra alguma abertura para o diabo te levar para o inferno? Aonde você encontra? Aonde? Em lugar nenhum. Mas se você não conhecer o plano original de Deus, você vai ficar com medo, como você tinha medo do diabo.
A maioria de vocês aqui tinha medo do diabo. Até o dia de hoje, a maioria do povo que dá dinheiro para esses vigaristas, dão porque tem medo do diabo. Por quê? Não ensina ao povo, não fala ao povo a verdade. Deus tem um plano? Tem. Qual é o plano? Ele me conheceu? Sim. Ele me predestinou? Sim. Ele me chamou? Sim. Ele me justificou? Sim. E agora? Ele me glorificou. Então, quando Deus me olha e olha para vocês, olha para a sua igreja, Ele vê a igreja onde? Aonde que Ele vê a igreja? Aonde que Ele vê a igreja? Aonde? No paraíso. Ele já vê você e eu junto com Ele. Por isso que Jesus falou lá em João 10, João 10, 4 e 5, João 10, 4 e 5, ele diz assim: depois de fazer sair, quantas, irmãos? Todas quem? Todas as que lhe pertencem. Olha o plano de Jesus. Ele tem um plano de segurar todas que pertencem a quem? A Ele. Você pertence a Ele? Você está seguro? Você tem que estar vigilante com as vozes que às vezes te tira do caminho. Quando tirou um, tirou o outro. Vai lá para essas igrejas de maluco aí, essas igrejas que vivem inventando pregações. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu sei que às vezes tem pessoas que gostam dessas coisas. Eu sou um homem de Deus, eu tenho que alertar a igreja de Deus. Você que gosta de novidades, cuidado. Sabe? Tem gente que gosta de novidade aí. A ceia do diabo é novidade. O diabo não existe, é novidade. Não existe demônio, é novidade. Jesus já voltou, é novidade. Então você que gosta dessas coisas de novidade, cuidado para isso não fazer você tropeçar e você ficar caído e depois ficar dizendo que você congrega sem congregar. Essas pessoas estão, eu conheço centenas delas, que estão por aí, meu Deus, não recebem mais nada. Você pode falar, eles já sabem tudo, eles já entendem tudo, eles não querem saber mais de nada, eles se sentem, se eles estiverem aqui no nosso meio, eles se sentirão escravos do pastor, porque acabou. Eu até falei para o irmão, foi ontem, eu falei, aquele irmão, já acabou o tempo dele do meu lado, irmão, já era, pula a página, já foi, então passa pessoas na sua vida, pessoas vêm, pessoas vão, é assim, só quem não vai te deixar, é quem? É Deus, porque Ele fez o plano dele não está, eu vou ficar agarrado com o irmão aqui, até Jesus voltar, tomara que fiquemos, né? Tomara que fiquemos, pode não acontecer, não, mas no plano de Deus não é para você andar junto, o plano de Deus é assim, Deus me conheceu, Deus me predestinou, Deus me chamou, Deus me justificou e Deus me glorificou. Esse é o plano de Deus. O resto, aí você vai ter que fazer, sabe, a política da boa vizinhança. Você tem que fazer a política da boa vizinhança. Vamos aqui. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas. E elas fazem o quê? Elas o seguem. Por que elas seguem? Porque reconhecem a voz. Irmã querida, abençoada, tudo bem? Bota lá na outra versão para ver o que diz. Vamos lá. João 4, depois você volta, só para ver. João 4. Elas o seguem porque conhecem a voz dele. De novo, porque conhece. Volta para lá, para outra. Nessa versão, elas o seguem porque reconhecem a voz. Eu gosto mais dessa aqui. Reconhecer. O que eu entendo de reconhecer? Se você só reconhece alguém ou a voz, se você um dia tiver visto a pessoa ou ouvido a pessoa, certo ou não?
É a voz do Joãozinho. É o Joãozinho que está falando, né? Ah, conheci pela voz. Olha lá. Porque lhe reconhece. Então eu entendo aqui que um dia, sem ter isto aqui, porque isto que nós temos aqui, por isso que Paulo fala, em parte o conhecemos, mas um dia vamos conhecer na íntegra. Em parte nós conhecemos. Isto aqui, chamado carne de pecado, de humilhação, corpo de imundície, para nada aproveita, isto aqui nos impede de lembrarmos desse passado aqui. Isto aqui, a carne nos impede de lembrarmos que um dia nós estivemos no concílio de Deus, quando as estrelas da alva juntas-se alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. E quando diz todos os filhos de Deus, inclui você e você, nós. Quem entende assim? Porque ele reconhece, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem porque reconhece a voz. Versículo 5. Mas de modo nenhum, irmão, me ajude aqui, mas de modo, uma vez reconhecendo a voz de Deus. Você reconhece que Deus fala aqui no nosso meio, irmão? Por Deus do céu, quem reconhece que Deus fala no nosso meio aqui pela palavra dele? Você reconhece que é a voz de Deus aqui? Então, o que ele está dizendo? Depois que você reconhece essa voz, você segue essa voz, ele falou, de modo, qual modo? Nenhum seguirão o quê? Como que alguém sai daqui para ir para testemunho de Jeová? Testemunho de Jeová é voz? Oh não, agora ele virou espírita, protestante, católico, macumbeiro. Agora inventaram uma religião que carrega tudo num lugar só. Eu sou espírita, protestante, macumbeiro e católico. Ah, agora eu não tenho, agora a minha religião é a lua. Eu fico na praia olhando para os peixinhos pulando, eu digo, ali Deus está falando. Ai. Então as pessoas estão ouvindo vozes, que vozes? Estranhos. Oh, Jesus já veio, o diabo não existe, o demônio não existe, oh, não, Deus não te vê na carne, você pode fazer o que você quiser, porque está tudo certo. Pode fazer o que você quiser, mas você vai colher. Tem que avisar o povo que existe uma plantação e existe uma colheita. Não é fazer o que você quiser. Se você fizer, você vai colher. Mas de modo, qual é o modo? Seguirão quem? Aí quando você vê alguém, irmãos, eu não me incomodo que as pessoas troquem de ministério, não. Quem é que veio de outra igreja para cá? Era de outra igreja. Eu não me incomodo sair daqui para um ministério de Deus, né? Mas eu fico me incomodado quando alguém sai daqui para seguir o quê? Aí eu me incomodo, aí eu fico bolado, fico agitado, porque aí eu fico pensando o seguinte: se Jesus falou, uma vez reconhecendo a voz dele, não vai seguir estranho, e essa pessoa está com a voz dele, vai para estranho, eu fico pensando, então essa pessoa ou não reconheceu, ou não é conhecido de Deus para salvação. Então diz que não, de modo nenhum, diga, de modo nenhum. Então se Deus diz, aqui é o Cristo que está falando, de modo nenhum seguirão o estranho. Antes, o que vai fazer com a voz do estranho? Fugirão dele. Ele diz que quando o estranho, vem aqui, olha, a corrente é boa hoje vamos ter um encontro dos vasos, e os vasos giram e rodam e gritam, é profecia que não acaba mais. Isso é vozes de quê? Eis que digo, eis que falo, casamento, minha varoa, a varoa está chegando, já casou de novo, a varoa, casa de novo, aquele negócio, aquelas vozes estranhas. A Bíblia diz que as ovelhas, elas não vão seguir as vozes estranhas. Por quê? Porque por causa do desígnio de Deus, aquele que ele conheceu. Se você é um conhecido de Deus, não é um desconhecido, porque ele diz para lá em Mateus, fala, eu nunca te conheci como ovelha, eu te conheço como cabrito. Então você não faz parte desse lado aqui.
Você vai para a esquerda, direita os filhos, esquerda. Até quando for salvo, só os da direita que serão salvos. Os da esquerda vão para o inferno. Lula, tu vais para o inferno. Já sabia disso. De modo nenhum seguirão o estranho. Antes, fugirão dele. Por quê? Por que foge do estranho? Por quê? Não conhece a voz do estranho. Então, quando alguém diz que é ovelha de Deus e segue estranho, não é ovelha de Deus, é ovelha do estranho. Jesus falou, olha lá, puxa agora para o 26. Mas vós não credes. Por que não credes? Esse não crer é seguir a voz do estranho. Se você não escuta a voz do papai e não creio nisto, isso aqui eu creio, a corrente, o bispo vai dar água. Irmão, eu vi um vídeo, não sei se você viu, o profeta encheu a boca de água e o cara abriu a boca, ele cuspiu dentro da boca do homem. Quem viu isso, irmão? Quem viu? Hã? Irmão, fala com isso. Então eu falei, Jesus. E um irmão, eu vi outro o rapaz estava com uma marreta, tipo aquela do Thor, aquele martelão. Alguém viu? Só eu que vejo essas coisas loucas. Sabe, batendo na cabeça da irmã, e a irmã caindo para trás, assim, com uma martelada daquela. Quem não tem, quem não caia. Isso é voz de estranho. Mas vós não credes. Você crê? Você crê, irmão? Você crê? Então você verá a glória de Deus. Então nós vamos ver a glória de Deus. Aqui você vê a glória de Deus, com cura, milagre, maravilha. Mas não é, essa glória de Deus é fraquinha, irmãos. Para que está nos aguardando. Paulo disse, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o ama. Tem alguém aqui que ama o Senhor? Fala, César, você ama o Senhor? Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Você é ovelha de outro. Quem é ovelha de Cristo? Ovelha de Cristo crê em quem? Somente em Cristo. Ovelha de Cristo não tem patuá, ovelha de Cristo não tem santinho, ovelha de Cristo não tem, cruz, ovelha de Cristo não tem, como é que é o nome daquelas correntes, como é que dá o nome daquelas cordas, guias, não tem guias. Ovelha de Cristo não vai para a encruzilhada tomar banho de pipoca, porque não precisa, porque ele já está ungido pelo Espírito Santo. Ovelha de Cristo não precisa de levar um passe, porque Jesus já tirou dele toda a enfermidade e levou na cruz. Ovelha de Cristo está liberta do império de trevas. Amém? Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas. Cadê a dele? Ai, cadê a alegria? Você está feliz de ser ovelha, irmão? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, porque no meu plano eu coloquei elas na terra para ouvir a minha voz e reconhecer a minha voz e me seguir. Por causa do pecado nós nos extraviamos. O pecado fez eu e você entrarmos num caminho esquisito, estranho, da bebida, das drogas, do sexo ilícito, das noitadas, do samba da vida, das boates, dos inferninhos da vida. Mas Jesus veio, aleluia, Ele veio para as ovelhas, as minhas. Diga, eu sou dele, eu pertenço a Jesus. Irmão, diga isto com fé, eu pertenço a Jesus, Ele é meu e eu sou dele, Ele está em mim e eu estou nele. Não há lugar para mais nada, o meu corpo já está fechado. Vem aqui, venha deitar aqui para o santo, fique 7 dias nesse fedor aqui de xixi, de cocô, de sangue podre, e você vai deitar, não vai deitar nada. O teu corpo é ungido por Deus,
Ele te batizou, Ele te selou, Ele te separou, Ele te consagrou, tu és dele. Irmão, vamos assumir isto, a nossa paternidade. Diga: eu assumo a minha... Assumo o quê, irmão? Você é pai de quem? Papai Deus é meu pai. Diga: papai Deus é meu pai. Eu assumo isto, eu sou filho de Deus. Diga, irmãos, eu sou filho de Deus. Não é filho de Pedro Ron e Diva, não. É filho de Deus. Você sabe o que é isto? Os quais não nasceram da carne nem do sangue, mas nasceram da vontade de Deus. Os quais não tinha corpo, só tinha espírito, mas recebeu essa participação de carne e sangue. Oh, glória a Deus! Glória a Deus! É carne e sangue, participação. Está lá em Hebreus. Hebreus o que, irmão? 2,14. Põe lá, irmã querida. 2,14. Visto, pois, que quem, irmãos? Os filhos. Cadê eles? Entendeu, abençoado? Os filhos têm o quê? Participação comum de carne e sangue. Destes também ele, igualmente. Aí está falando que Jesus também participou de carne, ou seja, ele não era carne, ele é um espírito perfeito. Eu não era carne, você não era carne. Esse conhecer de antemão não é carne, não é carne, é o espírito perfeito. Ele diz: destes também ele igualmente participou, para que por sua morte de Jesus, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Irmã, abençoado, bota na outra versão aí, para mim ver a tradução dessa outra versão. Nós temos agora 7 minutos. É por isso, o próprio Jesus se tornou igual a eles, tomando parte na natureza deles. Ele fez isso para que, por meio da sua morte, pudesse destruir o diabo, que tem o poder sobre a morte. Volta no começo aí, no começo. Os filhos, como eles os chamam, são pessoas de carne e sangue. Deixa lá, irmã, deixa quieto. Os filhos, como ele os chama, são pessoas de carne e sangue. É por isso o próprio Jesus se tornou igual a eles. Eu gosto mais da Almeida. Bota lá na Almeida, põe lá. A Almeida traduz o original. Participou, no começo, irmão. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne. Isto aqui, essa palavrinha aqui é muito importante. Ela muda toda a história. Quando ela diz que você participou, quer dizer que você, antes de ter a carne e o sangue, você já era um espírito. Como Jesus. Você sabe que Jesus está desde o primeiro livro da Bíblia? Quem sabe disso? Desde a criação ele está. Como que ele estava lá? Porque ele estava como lá? Em espírito. E ali ele simbolizava as palavras que saíam da boca de Deus. Então as palavras era Cristo. Cristo é a palavra. Terminamos com
Tito 1:1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança de quê? Da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu. A vida eterna Deus prometeu quando, irmão? Deus que não pode mentir prometeu. Quando que ele prometeu? Ele prometeu para quem esta vida eterna antes dos tempos eternos? Cadê a mãozinha? Mãozinha, cadê a mãozinha para cima, que eu quero ver para quem que ele prometeu a vida eterna? Quando que ele prometeu essa vida? Antes dos tempos eternos. Então a vida eterna para a igreja já está prometida. Por isso que ele te conhece, te predestinou, te chamou, te justificou e te glorificou. Contrário agora, te conhece, te predestinou, te chamou, justificou e te glorificou. Porque essa glorificação vai ser lá na pátria celestial. Disse o apóstolo Paulo, que num abrir e fechar de olhos, será num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Paulo falou, 1 Tessalonicenses 4, (16, 17) e 18. Terminamos. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-me, pois, com uns aos outros com esta palavra. Quando Paulo está falando que nós vamos estar com ele nos ares, quer dizer, essa é a glorificação. Paulo trata disso em Filipenses capítulo 3, 19 ao 21, dá tempo de terminar. O destino deles é onde? Vamos lá, igreja. O destino deles é onde? Mas de quem é o destino? É teu? É de quem? Dos filhos da... o destino deles é a perdição. O Deus deles quem? Dos filhos da perdição, Deus com letra minúscula, é a barriga, só pensa em dinheiro. Igreja que só vive de dinheiro. Dinheiro é corrente, prosperidade, corrente, unção com óleo para prosperar, e bebe água, bebe um enxofre, bebe o capeta derretido para prosperar, bebe tudo. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia. Visto, olha os da perdição, você vai identificá-los rápido nas igrejas. Visto que só se preocupam com o quê? Então os filhos da perdição só se preocupam com isso, porque eles sabem que o final não tem vida eterna, ele tem condenação eterna, sofrimento eterno. Então eles buscam vida boa aqui, porque daqui, quando ele apagar a luzinha dele, quando eles acordar de novo, acabou. Não tem mais nada disso, não tem mais nada para eles procurar para ganhar, não. Passa, irmão. Pois a nossa pátria, conhecido, de onde você é? Da onde você é? Pois a nossa... Por que você é do céu? Porque ele te conheceu aonde? Aonde que ele te conheceu? No céu. Está dando para entender isso? Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual. Esse corpo de glória quer dizer glorificação. Porque o corpo de Jesus, quando ele morre e ele ressuscita, o corpo dele ressuscita glorificado. Diz que essa glorificação nossa também será a igual a dele. Diz que nós teremos um corpo idêntico ao dele. Esses malucos que acreditam que Cristo já voltou com esse corpo todo gordo ainda, né, irmão?
todo gordo, com a cara inchada de fofão, não está glorificado ainda não. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual, diga igual, conhecido, predestinado, chamado, justificado e glorificado. Conhecido, predestinado, chamado, justificado e glorificado. Esse é o plano de Deus para a igreja. Recebe? Não tem nada de demônio, não tem nada de encosto, não tem nada de macumba. Cuidado com o olho grande, Satanás, cuidado, os 7 catatumba e a Zé Pelanca. Esquece isso, irmão. Esquece isso. Você está no outro reino, você está no outro patamar, você está no outro estágio. Você já entendeu o plano de Deus para a sua vida, entendeu? Então você não fica se abaixando para lutar essa vidinha fraca que eles ficam lutando. Essa vidinha aqui já é vencida quando você busca o reino lá de cima. Aqui não vai prevalecer. Assim seja. Assim disse o Espírito. Receba essas palavras, irmãos.